Bom, nós vamos agora nesse período falar sobre mais um dos pontos onde nós queremos retornar à fonte. Nesse momento nós vamos falar sobre voltar à mesa. A mesa. Quando nós olhamos para a mesa, e quando eu comecei a meditar e buscar o Senhor sobre esse assunto, o que me vinha muito forte no meu coração é que a mesa, ela é a fonte da comunhão. É a partir da mesa onde o Senhor derrama a comunhão no seu corpo. Então, nós vemos desse ponto de vista de comunhão, ficou muito claro para mim quando eu lia e buscava o Senhor e meditava, quando a gente lê lá no Antigo Testamento sobre o templo, a gente via que no templo já havia uma mesa no templo, a mesa da preposição. Essa mesa da preposição, ela ficava exposta para receber os pães da preposição. E nós sabemos claramente que o Senhor, quando Ele apresenta na última ceia com os seus discípulos, Ele olha para os discípulos e Ele diz: este é o meu corpo. Então Ele pega o pão e Ele parte dizendo que é o corpo. E isso me deu essa visão de ver que na mesa a comunhão do corpo de Cristo acontece por causa dele, por causa do partir do pão. Quando Ele partiu o corpo, Ele nos tornou parte do corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Você e eu somos o corpo de Cristo, amém? Então nós fazemos parte agora, nós estamos juntamente com os pães da preposição. Se nós somos corpo de Cristo, os pães da mesa da preposição estão ali representando o corpo de Cristo. Quando estamos à mesa, nós estamos ali como o corpo de Cristo, amém? Bom, quando nós olhamos para os discípulos ali em Atos capítulo 1, versículo 42, eles dizem: todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então era muito comum aos primeiros cristãos estar sentado à mesa para partilhar sobre Cristo. Nesse momento eles estavam ali ouvindo dos apóstolos aquilo que eles aprenderam do próprio Cristo. Então na mesa, quando a comunhão acontecia, eles estavam tendo revelação de quem Jesus é, porque o corpo de Cristo está exposto naquela mesa. Quando nos assentamos numa mesa para compartilhar de Cristo, quando nós como igreja, quando nós como corpo de Cristo, nos assentamos à mesa para falar dele, nós temos revelação de quem ele é, porque ali ele está se expondo. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, né, Padre? Como nossos irmãos católicos dizem. Então, a imagem e semelhança de Deus. Eu fui feito imagem e semelhança de Deus. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando nós estamos à mesa, nós estamos sentados juntos, olhando um nos olhos do outro. Eu estou ali para ver Cristo no meu irmão, para ver Cristo manifesto no meu irmão. É nesse ambiente de comunhão onde nós ouvimos de Deus, ouvimos da sua voz, ouvimos de quem Ele é, do que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Mas de que maneira? Quando eu olho para o meu irmão, eu estou vendo Cristo nele. Não é isso? A palavra de Deus nos diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então a mesa, retornar à mesa, é retornar a olhar os nossos irmãos, a nos assentar com os nossos irmãos, para ouvir de Cristo, para ouvir aquilo que Cristo tem falado na vida deles, para ver o que Cristo tem manifestado na vida deles, para sermos um. Nosso objetivo aqui como em Cristo, nesse encontro, é nos tornar um. Nos tornar um em Cristo. E aonde há um ambiente melhor para nos tornar um, se não sentado na mesa, recebendo e compartilhando uns com os outros. Na mesa é o local onde eu posso dar, onde eu posso repartir, onde eu posso entregar aquilo que eu tenho, aquilo que Jesus tem compartilhado comigo, e aonde eu também posso beber de Jesus através da vida do meu irmão.
Hoje, nós temos algo muito comum acontecendo. Eu estava sentado na hora do almoço com o diácono Júlio e o irmão Jefferson, e nós falávamos um pouco sobre isso, sobre a vontade de se isolar. Parece que hoje o mundo tenta nos trazer de todas as formas a uma posição de que eu preciso me afastar. Tem muita coisa acontecendo, eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais, é muita coisa acontecendo. Então nossa tendência geralmente é o isolamento. E eu acredito que principalmente depois da pandemia, acho que a gente se acostumou um pouco, né? Falou, vou ficar um pouco isolado aqui, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter o meu momento, eu preciso ficar sozinho. A gente prefere assistir uma série, a gente prefere ler um livro, a gente prefere fazer algo sozinho. Infelizmente, nós estamos fugindo de um propósito ao qual Deus nos criou. Quando Deus olha na criação, estavam todas as coisas prontas, tudo estava pronto. No último momento da criação, Ele resolve olhar e viu que faltava criar o ser humano. Só que tem uma diferença, e isso fala muito comigo. Há muito tempo atrás eu vi o Christopher falando sobre isso, e até hoje eu carrego isso no meu coração. Deus fez toda a criação a partir de uma palavra. Ele ordenava a palavra e acontecia. Então haja luz e houve luz, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Tudo que Ele foi fazendo, Ele foi dando a palavra e a palavra foi acontecendo. Mas nesse exato momento onde Ele vai criar o homem, acontece uma coisa muito especial. A do Marcial fala que Deus pega do pó da terra e forma o homem com suas próprias mãos. Nesse momento parece que Deus está se relacionando mais com o homem. Ele está fazendo o homem com suas próprias mãos. É algo relacional entre Deus e o homem. E Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imago Dei. Se nós fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor, e o nosso Deus, a Santíssima Trindade, Ele é um Deus plural. Ele é um, mas Ele é plural. Ele olhou para nós e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para o seu irmão que está aí do lado e fala para ele, você não nasceu para ser sozinho. Você nasceu para ter comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. Nós nascemos para ter comunhão. O nosso Deus vive em eterna comunhão. Em João, capítulo 17, versículo que todos nós que caminhamos na unidade conhecemos e ouvimos várias vezes. Jesus fala claramente assim, Pai, eu oro para que você torne eles um, assim como eu e você somos um. Cristo está dizendo naquele momento, Pai, nós somos um, não existe diferença entre mim e você, nós somos um. Eu quero que eles se tornem um, assim como nós somos um. Uma comunidade, um corpo. Por isso Ele nos tornou parte do mesmo corpo. Por isso Ele nos trouxe essa realidade do corpo de Cristo. O nosso Deus vive em eterna comunhão e Ele nos criou para ter comunhão, para se relacionar. Você não nasceu para ser sozinho. O isolamento, essa vontade de você ficar sozinho, não é aquilo que Deus tem em propósito para você. Óbvio, existe um momento que nós precisamos estar, como Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vem falar com o Pai. Existe isso também, isso é bom, agradável. Existem momentos que pedem, mas nós nascemos para ter comunhão e comunhão no corpo de Cristo. Quando você foi feito nova criatura, você foi feito uma criatura especial. Você faz parte do corpo místico de Cristo. Você agora, como o seu irmão que está do seu lado, é a mesma carne, a carne de Cristo. Então, a mesa traz para mim essa exata sensação de se assentar à mesa com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Eu estou fazendo parte daquilo que Cristo é, e eu estou vendo Cristo na vida do meu irmão. Amém? A mesa, ela é algo muito importante. Eu quero contar também um pouco
da nossa experiência como igreja em Ultimor, nós nos reunimos como igreja nas casas. Então nós somos um grupo de várias igrejas que se reúnem em casa e também nos reunimos juntos em um salão. Nessas reuniões nas casas, nosso principal objetivo é sentar ao redor da mesa para compartilhar a vida de Cristo, para compartilhar com os nossos irmãos tudo aquilo que nós temos vivido, o que o Senhor tem falado, e tem sido uma experiência incrível ouvir e ver Jesus no ordinário, no dia a dia. A gente sentar com o irmão mais velho e ouvir ele falando: olha, eu vi Jesus no livramento que ele me deu essa semana. Eu ia bater com o meu carro, ia ser algo muito feio, mas eu sentia a mão de Cristo me guiando e me livrando. É muito bom você ouvir. A minha filha, ela tem 10 anos e nós estimulamos ela a sentar na mesa e compartilhar. Como o Pedro Arruda falou numa das reuniões da equipe de serviço, ele falou: a mesa é democrática, todo mundo está sentado, todo mundo está igual. Nem todo mundo tem a mesma altura, né, Pedro? Assim, tem um pouco de diferença de altura, mas quando nós estamos sentados a gente se aproxima um pouco mais. Mas nós estimulamos muito. A minha filha, ela tem 10 anos e a gente estimula ela a fazer devocionais em casa, a ter o tempo dela com o Senhor. E de sexta-feira, que é a nossa reunião nas casas, ela tem compartilhado isso com o grupo. Então, a gente estava lendo o livro que eu estou lendo e falou comigo sobre isso. E eu tenho ficado impressionado como que Deus traz algo para nós naquela reunião através da vida da minha filha de 10 anos. Existe uma tendência que, como pais, a gente olha para os nossos filhos e acha: não, eles não têm nada para dar para mim, eu sou responsável em doutriná-la, ensiná-la o caminho, e mostrar a verdade a ela, e mostrar o caminho ao qual ela deve seguir. Essa é a minha responsabilidade como pai. Sim, mas Deus também usa a boca dela, porque ela também faz parte do corpo de Cristo. E isso tem sido impressionante. Ouvir o Senhor falar através da boca da minha filha é algo maravilhoso. E ouvir o Senhor falar através dos meus irmãos. Mas a mesa, ela não pode ser algo que seja apenas um momento de sentarmos e após aquilo ali a gente esquece um dos outros. A mesa, que é a fonte da comunhão, ela precisa de alguns passos para funcionar. E eu queria falar um pouco desses passos que nós temos tentado viver, aquilo que nós temos buscado viver no Senhor para ter comunhão. E o primeiro ponto, e o mais importante, é relacionamento. Eu preciso ter relacionamento com os meus irmãos. Lembra que eu falei lá no início, essa frase de que Deus criou todas as coisas com a sua voz, mas o homem ele formou, ele tomou o homem, formou do pó da terra, ele se relacionou. O relacionamento é o primeiro passo e o passo mais importante para ter comunhão. Eu não vou ter comunhão com meu irmão se eu não me relaciono com ele. Se eu não conheço a Iete, eu não consigo ter relacionamento com ela. Eu não consigo ter comunhão com ela. Nós buscamos ter comunhão, viver comunhão através de relacionamentos. Mas relacionamentos também podem ser superficiais. Relacionamentos podem existir uma camada superficial onde eu vejo, eu vou num churrasco, eu vou passear, eu vejo meus amigos, eu converso sobre a minha vida. Tudo isso é muito bom e agradável. Nós temos muitas amizades, muitas coisas boas, muitas pessoas que nós conhecemos. Mas existe uma diferença entre relacionamento numa amizade e um relacionamento em comunhão. Quando nós temos relacionamento em comunhão, o pivô, o centro do nosso relacionamento é Cristo. Cristo precisa ser o centro de toda comunhão. Quando nós temos essa vontade de ter comunhão com nossos irmãos, nós precisamos que Cristo seja o centro da nossa reunião. Então, se nós estamos reunidos e falamos da nossa vida, falamos daquilo que está acontecendo na minha escola, na minha faculdade, no trabalho, na minha família, em tudo que está acontecendo, se Jesus for o pivô de tudo isso, nós temos comunhão uns com os outros, porque Ele é o corpo, é Ele que foi partido por nós. Então, a mesa
precisa ter Jesus como centro, assim como a mesa do templo. A mesa da preposição, ela estava lá para receber os pães da preposição, que também é conhecido como pão da presença. Os pães desde o Antigo Testamento já estavam lá representando a presença. O corpo de Cristo estava ali representando a presença. E esse ano eu aprendi com o Padre Marcial, durante a missa que ele fez expositiva para a gente, que na liturgia católica vocês têm a presença de Cristo representada na mesa. Vocês têm a presença de Cristo representada na palavra. E aquilo para mim, quando eu ouvi essa informação, eu falei, que coisa incrível. Desde sempre Ele estava lá, Ele estava presente no templo. Os pães que lá na frente a gente entende que representa o corpo dele que foi partido. E Jesus fala, você não tem comunhão comigo se não come da minha carne, se não bebe do meu sangue. Para ter comunhão, nós precisamos entender, discernir o corpo de Cristo e saber que Ele é o pivô desse relacionamento. Ele é aquele ao qual nós precisamos deixar todas as coisas convergirem para Ele. Amém? Então, eu queria expor isso para vocês sobre a mesa, que é a fonte da comunhão. Uma comunhão relacional entre o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para nos relacionar. Aproveite esses momentos que nós vamos ter aqui. Aproveite o tempo que nós vamos ter para conversar. Relacione-se com seus irmãos. Conheça os seus irmãos. Falem de Cristo. Falem daquilo que Jesus tem feito na sua vida, daquilo que Jesus tem mostrado para vocês. Vocês vão ver como é gracioso ouvir de Jesus da vida do seu irmão. Amém?